Você quer descobrir se o seu empreendimento é realmente lucrativo e rentável? Então esse vídeo é para você. Aqui vamos te mostrar de forma simples e prática como fazer essa análise. A análise econômica é uma etapa essencial para garantir a viabilidade de qualquer empreendimento, seja industrial ou de pequeno porte. A correta estimativa de investimentos, custos operacionais e indicadores financeiros permite que decisões sejam tomadas com base em dados concretos, reduzindo riscos e aumentando a chance do sucesso. Nesse sentido, esse projeto foi desenvolvido como parte de um programa de extensão universitária, tendo como objetivo aplicar esses conceitos em exemplos práticos. Ao longo do trabalho, serão abordadas etapas como estimativas do capital total investido, custos de operação, fluxo de caixa e análise de sensibilidade, fornecendo uma visão completa do processo de planejamento econômico. Antes de abrir qualquer negócio, é fundamental saber exatamente quanto você vai gastar e qual será o retorno esperado. Planejar os custos e fazer uma análise financeira não é só uma etapa burocrática, é o que garante que o seu empreendimento seja realmente viável e seguro. E é por isso que o planejamento é tão importante, porque evita prejuízos e aumenta a chance de o seu negócio se manter saudável ao longo do tempo. E esse projeto ele foi criado especialmente para você que quer empreender, mas ainda não sabe por onde começar, quando o assunto é entender e estimar todos os custos envolvidos. Para realizar qualquer investimento, é essencial saber exatamente quanto será necessário desembolsar para que o empreendimento possa começar a existir. Esse valor inicial, que reúne todos os gastos para colocar o projeto de pé, é o que chamamos de CAPEX. Para calcular o CAPEX, o primeiro passo é entender tudo o que precisa ser comprado ou construído para que seu empreendimento possa funcionar. Isso inclui desde itens simples, como a compra de um food truck, até investimentos mais complexos, como o equipamento de uma planta química. Também fazem parte do CAPEX todos os gastos necessários para colocar esses itens em operação: custo de instalação, obras, infraestrutura, fretes, montagens e testes. E também um montante de dinheiro que precisa colocar em caixa para que o negócio se sustente até gerar lucro. Ou seja, o CAPEX reúne todos os investimentos iniciais, que transforma a ideia em algo real e pronto para operar. Mas como conseguimos ter uma estimativa desse custo total sem falar com os fornecedores desse serviço? A estimativa de CAPEX é uma etapa fundamental quando queremos entender, de forma inicial, quanto o projeto vai custar. É como fazer uma previsão do investimento total necessário para saber se temos ou se precisamos buscar os recursos para transformar a ideia em realidade. Existem diferentes métodos para estimar esse valor. Se você é uma grande empresa e precisa calcular os custos dos equipamentos, um dos métodos mais utilizados na engenharia é a correlação Capicóstico, desenvolvida por Turtle. Essa ferramenta permite estimar os custos de equipamento a partir de informações básicas, como tamanho, material e capacidade. Dessa forma, mesmo antes de termos o projeto completo, conseguimos obter uma estimativa confiável do investimento necessário. Já para pequenas empresas, a abordagem costuma ser mais direta: pesquisar preços de equipamentos no mercado, consultar fornecedores e considerar custos adicionais, como frete e aquisição de terreno. Agora que entendemos o que é CAPEX, vamos detalhar os principais componentes que fazem parte desse investimento inicial. Bom, o FCI é o coração do CAPEX, representa todo o investimento fixo necessário para montar a estrutura do negócio: equipamentos, instalações, obras civis, tubulações, sistemas elétricos, tudo o que precisa para a operação funcionar. É o maior pedaço do CAPEX. Já o capital de giro, além dos equipamentos, precisamos de dinheiro para manter o negócio funcionando, até que ele comece a gerar receita. Esse valor cobre despesas como matéria-prima, salários, contas e outros custos operacionais. E por último, o custo de partida, temos os custos para iniciar a operação, como testes, ajustes, treinamento da equipe e pequenas correções antes da produção começar. Agora, falando de forma bem simples sobre depreciação, ela representa a perda de valor dos bens ao longo da sua vida útil. Pense em um restaurante: panelas, fogões, bancadas e outros equipamentos são usados todos os dias e estão sujeitos a desgastes, calor, corrosão e uso intenso. Com o tempo, eles vão perdendo desempenho e, consequentemente, valor.
Essa redução natural do valor dos equipamentos é o que chamamos de depreciação. E por que precisamos saber o valor da depreciação? Quando analisamos os resultados financeiros de um projeto, é importante entender dois conceitos: o lucro bruto e o lucro tributário. O lucro bruto é simplesmente a receita menos os custos de operação, mostrando quanto o projeto ganha antes de considerar impostos e ajustes. Já o lucro tributário é o valor sobre o qual incidem os impostos, normalmente 34%. E aqui entra um ponto importante: a depreciação. Como ela representa o desgaste dos equipamentos ao longo dos anos, a legislação permite descontar esse valor antes de calcular os impostos, ou seja, quanto maior for a depreciação anual, maior será a base de cálculo do imposto, o que significa pagar menos impostos, e no fim, aumentar o lucro final. E é justamente aí que chegamos ao lucro líquido. O lucro líquido é o resultado final. É o dinheiro que realmente sobra depois de pagar todos os custos de operação, despesas e impostos. Ele mostra se o projeto realmente vale a pena financeiramente, porque representa o retorno real para o empreendedor. Como sabemos o valor da depreciação? O método mais comum é a depreciação linear, que distribui a perda de valor do bem igualmente ao longo dos anos de vida útil. A fórmula é bem direta, onde P é o preço do bem quando foi comprado, S é o valor da revenda ou sucata no final da vida útil, N é o número de anos que o bem vai durar. Ou seja, pegamos o valor inicial, subtraímos o que ainda vale no final e dividimos pelo número de anos. Isso dá a depreciação anual. Na tabela, temos alguns exemplos. Edificações duram cerca de 25 anos, com taxa de 4% ao ano. Máquinas e equipamentos têm uma vida útil de 10 anos, uma taxa de 10% ao ano. Já veículos duram menos, é de 4 a 5 anos. Então, a taxa é maior, de 20 ou 25%. Quanto menor a vida útil, maior a taxa de depreciação, porque o bem perde o valor mais rápido. Agora que já entendemos o CAPEX, vamos falar do OPEX, ou custos operacionais. Enquanto o CAPEX cobre o investimento inicial, o OPEX representa os gastos contínuos para manter a operação funcionando. Dentro do OPEX temos dois grupos principais: os custos fixos, como aluguel, salário e manutenção, que não mudam muito com a produção. Já os custos variáveis, como matéria-prima, energia e insumos, que aumentam conforme produzimos mais. Para grandes indústrias, calcular o OPEX exige métodos detalhados, como a correlação que vemos no slide, porque os processos são complexos e os custos altos. Já para negócios pequenos, como uma barraca do cachorro-quente, não precisamos de fórmulas sofisticadas, basta somar os gastos básicos: aluguel do espaço, compra de ingredientes, gás, energia e mão de obra, ou seja, o nível de detalhe depende do tamanho e da complexidade do negócio. No caso das indústrias, usamos a correlação como esta, e a fórmula considera: o CRM são os custos da matéria-prima, o CW seria o tratamento de água, o CUT é utilidades, energia, vapor, o COL é a mão de obra e o FCI é uma fração do capital fixo investido. Esses componentes aparecem nos blocos do slide e ajudam a prever os custos operacionais de uma planta química. Agora que sabemos calcular o CAPEX, OPEX e depreciação, fica a seguinte pergunta: como eu posso saber se o meu investimento dará o retorno financeiro? Para conseguir esse tipo de informação, é necessário utilizar três ferramentas: Payback, o valor presente líquido, conhecido como VPL, e a taxa interna de retorno, conhecida como TIR. Vamos iniciar a explicação falando do Payback. O Payback é uma ferramenta que calcula o período de tempo desejado em que seu investimento irá gerar retorno financeiro, podendo ser esse retorno em dias, meses e anos. Essa ferramenta pode ser dividida em duas metodologias: o Payback simples e o Payback descontado. O Payback simples nada mais é que a soma de todos os valores que entram no meu fluxo de caixa. Quando essa soma for igual ao valor investido no início do processo, teremos a quantidade de tempo necessária para que o investimento consiga se pagar. Assim, como mostra no gráfico, o ponto em que a linha cruza o eixo dos anos, saindo da parte negativa para a parte positiva, temos o tempo necessário de payback.
O payback descontado corrige um erro que o payback simples desconsidera, que é a desvalorização do dinheiro no tempo. O cálculo do payback descontado leva em consideração a aplicação de juros compostos ao longo do tempo de retorno financeiro. Assim, deve-se primeiramente transformar todos os valores futuros em valores presentes, utilizando a equação de juros compostos. E em seguida, devemos aplicar esses valores na equação de payback simples. Assim, conseguimos ter dados mais confiáveis e em quantos anos o impedimento irá se pagar e gerar retorno financeiro. Como podemos observar no gráfico, o tempo de retorno do payback descontado é maior, pois ele considera a desvalorização do dinheiro no tempo. O próximo indicador de lucratividade que iremos apresentar é o valor presente líquido, mais conhecido como VPL. O VPL corrige uma falha presente na análise de payback. Ele considera o fluxo total de caixa do seu investimento, mesmo após o projeto conseguir pagar o seu investimento. Dessa forma, o valor final do VPL não só dirá que eu consegui recuperar meu gasto no investimento, mas ele também me mostra o quanto eu irei lucrar em valores monetários com um determinado empreendimento. Para calcular o VPL, é necessário realizar a soma de todos os valores que foram recebidos em um determinado intervalo de tempo, após trazermos esses valores para o seu respectivo valor presente, uma vez que o valor do dinheiro no futuro tem menor valor do que o dinheiro no presente. Além disso, a taxa utilizada na equação não é a taxa de juros, mas sim a taxa mínima de atratividade, mais conhecida como TMA. Essa taxa é a taxa mínima que o empreendimento deve render para que ele seja considerado viável economicamente. Não existe uma maneira de calcular a TMA. Dessa forma, é necessário pesquisar uma taxa que será utilizada. Pode-se utilizar a taxa Selic, taxas de empresa nas quais o investimento será realizado, a rentabilidade da conta poupança ou qualquer outra taxa que se enquadre em seu empreendimento. Assim, após escolhermos a TMA, fazemos a soma e podemos fazer a seguinte comparação. Se o VPL for maior que zero, nosso projeto gera valor e ele é atrativo. Se o VPL for igual a zero, o projeto não traz nem ganhos e nem perdas. Já para o VPL menor que zero, o projeto se torna inviável. Para trazer um exemplo, vejamos esse gráfico de uma produção de metilato de sódio em uma indústria química. O investimento total, durante a fase de projeto da planta, teve seu total de 220,8 milhões de reais. O retorno financeiro anual é de 46 milhões de reais. Assim, somamos todos os valores de entrada de capital do nosso investimento no presente e subtraímos do valor total investido. O resultado será o nosso VPL, que neste caso é de 51 milhões de reais. Outro indicador de lucratividade é o chamado de taxa interna de retorno, ou TIR. Essa taxa é calculada para quando o valor de VPL é igual a zero. Mas o que isso significa na prática? Para entendermos a pergunta, vamos observar o ponto em que o VPL é igual a zero no gráfico. Conforme o valor da TIR aumenta, pode-se observar que até o valor em torno de 12% está alocada na região positiva de VPL, ou seja, VPL maior que zero. Já acima do ponto de VPL igual a zero, que é cerca de 13% da TIR, o valor de VPL está numa faixa negativa, ou seja, VPL menor que zero. Isso nos mostra que a TIR não é uma taxa percentual que nos dirá o quanto receberemos de lucro com o empreendimento, mas sim qual a maior taxa aplicada ao projeto que nos dará retorno financeiro. Agora que já sabemos seu significado, é importante saber como calcular tal taxa. Basicamente, iremos utilizar a mesma equação anteriormente utilizada para calcular o valor do VPL. Porém, nesse caso, não sabemos a taxa em si. Então, devemos nos utilizar da ferramenta Solver do Excel para encontrar as soluções da equação polinomial que iremos encontrar, uma vez que o grau do polinômio dependerá da quantidade de tempo que será utilizada em nossos cálculos. Após obter a TIR, iremos compará-la com a TMA. Se a TIR for maior que a TMA, o projeto é viável. Se a TIR for menor que a TMA, o projeto deve ser rejeitado. Vale ressaltar que, por estarmos trabalhando com polinômios de diferentes graus, a TIR pode obter mais de uma resposta. Então, deve-se sempre trabalhar com a resposta de TIR mais próxima possível do valor da TMA. Agora que sabemos se o nosso investimento pode ou não gerar lucro, é necessário estudar os parâmetros que podem afetar nosso empreendimento, fazendo com que ele se torne viável ou não. 2 parâmetros que podemos citar são o preço de venda e a capacidade produtiva do nosso empreendimento,
que a depender de como estes parâmetros estão atrelados ao processo, sua mínima variação pode gerar inviabilidade do empreendimento. Para calcular tais parâmetros, é necessário variar o valor já conhecido do VPL em uma porcentagem fixa, tanto para um valor maior quanto para um valor menor, sobre o valor do VPL conhecido. Assim, pode-se saber qual parâmetro é o mais sensível ao processo. Trouxemos um exemplo, uma análise de sensibilidade de uma indústria de produção de metilato de sódio, na qual, ao realizarmos a análise de sensibilidade para os parâmetros de preço de venda, capacidade produtiva e custo de matéria-prima, podemos observar que a mudança nos valores da capacidade produtiva gera uma variação brusca no valor de VPL e TIR, quando se comparada aos outros parâmetros, mostrando assim que esse parâmetro de investimento deve receber mais atenção. Porém, caso outro parâmetro se comportasse da mesma forma, ele seria o parâmetro mais sensível do investimento. Esse é o final do nosso vídeo sobre como planejar investimentos e seus custos fixos, com a finalidade de garantir que seu empreendimento gere lucratividade. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe e preencha o formulário de feedback sobre o vídeo, que está na descrição. Assim, você nos ajuda a melhorar a qualidade do nosso conteúdo e nos mostra o que aprendeu com o nosso vídeo.